Continuando então aqui, pessoal, a nossa correção da nossa atividade. Eu vou fazer para vocês aqui agora a questão 4, tá? Então vamos lá. A questão 4 diz o seguinte: uma caixa em forma de paralelepípedo possui 16 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 16 centímetros de altura. A quantidade de cubos com 8 centímetros de aresta que cabem dentro dessa caixa será. Então a gente tem aqui, ó. A gente tem um paralelepípedo com essas dimensões, ó, 16 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 16 centímetros de altura. E a gente tem um cubo com 8 centímetros de aresta, 8 de largura, 8 de comprimento e 8 de altura. E a gente quer saber quantos cubos desse cabem dentro dessa caixa aqui, tá? Não tem mistério. Ó, uma das formas que a gente tem de resolver é calculando o volume dessas duas caixas aí, ó, desses dois objetos. Então vamos lá. O volume dessa caixa aqui, ó, do paralelepípedo, a gente vai ter que é o quê? Largura vezes comprimento vezes altura. Eu não vou fazer essa multiplicação aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas se vocês fizerem aí, vocês vão encontrar aqui 16 vezes 40 vezes 16 vai dar 10.240 centímetros cúbicos, tá? Porque todas as unidades aqui estão em centímetros. Agora a mesma coisa a gente vai fazer com o volume do cubo. Tá? O volume do cubo a gente já sabe que é a aresta desse cubo aqui, ó, elevado a 3. 8 ao cubo, que é a mesma coisa de 8 vezes 8 vezes 8, que vai dar, se vocês fizerem as continhas aí, ó, 512 o quê? Centímetros cúbicos. Pronto. Feito isso, agora a gente precisa descobrir, afinal de contas, quantos cubos desse cabem dentro do paralelepípedo. Uma forma que a gente tem de descobrir isso é fazendo a divisão. Como assim? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, que é o volume do paralelepípedo, e vou dividir pelo volume do cubo. E aí eu vou saber quantos volumes desse aqui, ó, são necessários para formar esse volume aqui. Então a gente vai ter, ó, 10.240 dividido por 512. Então aqui agora aquele mesmo esquema, ó. A gente sabe que se a gente considerar aqui cada um dos dígitos, cada um dos números que formam o 10.240, um sozinho não vai dividir porque ele é menor. Então vou juntando com os próximos números aqui até dar um número, até encontrar um número que consiga dividir por 512, ser dividido por 512. Então eu vou chegar à conclusão que vai ser 1.240, ó. 1.024. Então vamos lá. Agora a gente quer pensar o seguinte: um número que multiplicado por 512 vai dar 1.024 ou próximo de 1.024. Esse número vai ser o 2. Porque eu sei que quando eu fizer 2 vezes 512, eu vou encontrar exatamente 1.024. Pronto. Feito isso aqui, ó, eu faço a minha subtração e eu sei que 1.024 menos 1.024 dá 0. Aqui agora eu tenho esse 0 aqui ainda, ó. Vou baixar aqui. Agora eu preciso saber, para dar 0 aqui, qual é o número que eu vou multiplicar 512 para encontrar 0? Vai ser o próprio 0. Pronto. Agora eu já sei que dentro dessa caixa, desse paralelepípedo aqui, ó, vão ser necessários 20 cubos com essa medida, com 8 centímetros, para ocupar esse espaço. Então, na nossa atividade, é a alternativa D, que responde essa questão. Então, pessoal, na questão 5, a gente tem um conceito novo que a gente ainda não tinha visto em sala de aula, que é o conceito de área da superfície de um poliedro. Então, área, como a gente já sabe, área é diferente de volume.
Então, quando eu estou calculando, quando eu quero calcular o volume, como a gente viu nas outras questões, eu quero saber o quanto que cabe dentro da figura. Eu quero saber o que cabe ali dentro, ó, dentro do meu poliedro. Como eu estou falando agora de superfície, a gente vai quantificar somente a área da superfície, ó, que compõe, que está formando esse poliedro, somente a área. Então eu quero saber só essa parte de fora aqui, certo? Então, volume é o que está dentro do poliedro, dentro do sólido, é o quanto cabe dentro do sólido, e a área da superfície é somente, como a gente já está dizendo, é a superfície que compõe o sólido. A gente quer calcular a área dessa parte de fora da figura aqui, tá? Então, na questão 5, a gente tem essa situação em que aqui é como se fosse o esboço de uma caixa de papelão com essas medidas aqui, ó, 5 centímetros de largura, 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura. E aí a gente quer saber quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer uma caixa com essas medidas que estão aqui, ó. Então vamos lá. A gente sabe que essa caixa ela tem o formato de um paralelepípedo. Além disso, a gente sabe o seguinte, ó, se a gente analisar direitinho, a gente vê que essa face aqui, ó, da base, ela é igual a essa face aqui de cima. A mesma coisa acontece com essa face aqui da frente da caixa, que é igual à face lá do fundo da caixa. E também a mesma coisa aqui, ó, essa lateral aqui da caixa, ela tem a mesma área da lateral de cá, ó, da lateral esquerda. Então a gente tem um paralelepípedo, esse paralelepípedo ele tem 6 faces no total, sendo que as faces são iguais duas a duas, né? São pares de faces iguais. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos começar primeiro calculando a área dessa base aqui, ó. A base ela é um retângulo, tá? Todas as faces do paralelepípedo são retângulos, então a área do retângulo a gente já sabe fazer, que é base vezes altura, ou comprimento vezes largura também. Então a gente tem a base desse paralelepípedo aqui, ó, que é esse retângulo medindo 5 por 4. Então a gente vai ter aqui, ó, 5 vezes 4, que vai dar 20 centímetros quadrados. A gente está falando de área agora. Mas eu sei o seguinte, ó, essa base é igual a essa face aqui, ó. A face que é a base é igual à face que forma a parte de cima aqui, ó. Então eu vou ter o quê? Esses 20 centímetros quadrados vezes 2, porque eu tenho duas faces com essa área aqui, ó. Então eu vou ter 40 centímetros quadrados no total, tá? Esses 40 centímetros aqui, ó, é referente a essa face e a face de cima. Agora vamos fazer o cálculo da face lateral, tá? Dessas duas laterais aqui. Eu tenho essa lateral que mede 4 centímetros por 3 centímetros. Então eu vou ter, ó, 4 vezes 3, que vai dar 12 centímetros quadrados. Mas eu sei que essa face é igual a essa. Então, esses 12 centímetros quadrados aqui, ó, que é referente a uma face só, eu vou multiplicar por 2. Isso aqui vai dar para a gente 24 centímetros quadrados. Continuando aqui, ó. Agora a gente vai fazer o cálculo das faces da frente e do fundo da caixa. São esses aqui, ó. Essa daqui da frente e a de lá do fundo. Então a gente vai ter o quê, ó? Aqui mede 5 centímetros, ó. Qual vai ser essa altura aqui? Se a altura da caixa é de 3 centímetros, aqui também, ó, vai ter 3 centímetros de altura. Então a gente vai ter 5 vezes 3. 5 vezes 3, que é igual a
15 centímetros quadrados. Mas como eu tenho duas faces com a mesma área, ó, eu tenho essa face e a face lá do fundo, que as duas medem 15 centímetros. Então, 15 vezes 2, porque eu tenho duas faces com essa área, vai dar 30 centímetros quadrados. Para finalizar, então, para eu saber o volume não, a área da superfície, a área total da superfície dessa caixa aí, ó, quanto de papelão que eu vou precisar, basta eu somar essas três medidas aqui. 40 mais 24 mais 30. 40 mais 24 mais 30, isso aqui vai dar pra gente 94 centímetros quadrados. Então, eu vou precisar de 94 centímetros quadrados de papelão para poder fazer uma caixa com essas medidas aqui, ó. E a alternativa que responde corretamente essa nossa questão é a alternativa E. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa correção, a última questão, que é a questão 6, ela diz o seguinte: a gente considera um cubo medindo 7 centímetros de aresta e a gente precisa determinar a área total da superfície desse cubo. Então, a gente imagina aqui um cubo com 7 centímetros de aresta, tá? Então, se ele tem 7 centímetros de aresta, é um cubo. Então, ele vai ter 7 centímetros de largura, 7 centímetros de comprimento e 7 centímetros de altura. Então, essa questão é semelhante à anterior que a gente fez aqui, a questão 5. A gente vai calcular a área da superfície desse cubo. Mas, como a gente sabe, o cubo tem todas as faces iguais, tá? Nesse caso aqui, são quadradas, né? As faces de um cubo, elas são todas iguais e em formato quadrado. Então, para calcular a área da superfície desse cubo, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai calcular primeiro a área de uma face apenas, tá? Como esse cubo ele tem a aresta de 7 centímetros e uma face dele é quadrada, então a área de uma das faces vai ser a seguinte: 7 vezes 7, que isso vai dar para a gente 49 centímetros quadrados. Pronto. Essa aqui, ó, é a área de uma face apenas. Uma face. Mas o cubo ele tem 6 faces. 6 faces iguais. E nesse caso aqui são 6 faces iguais a 49. Então o que a gente vai fazer? Esses 49 a gente vai multiplicar por 6, para a gente poder descobrir. Vamos lá, vou fazer essa conta aqui embaixo. 49 vezes 6. 6 vezes 9 dá 54. Deixo o 4 aqui, subo o 5. 6 vezes 4, 24, mais 5, 29. Pronto. Então, a área da superfície total desse cubo aí, ó, com 7 centímetros de aresta, é de 294 centímetros quadrados. E a alternativa que responde essa questão, esse último exercício, é a alternativa D.